A história é a seguinte, é de como o Sylvester Stallone conseguiu criar a sua grande obra Rocky, um filme que com certeza você conhece. A vida dele nunca foi fácil, desde o nascimento ele já teve problemas no parto e o médico teve que usar um fórceps que acabou deixando ele com várias sequelas, inclusive, se você reparar, ele tem um lado do rosto meio caído, o olho e a boca, em decorrência desse nascimento atípico. O sonho dele sempre foi ser um astro do cinema, trabalhar com cinema, com filmes. Mas logo cedo seus pais se separaram, ele sofria bullying na escola, não conseguia se concentrar, o pai falava que ele era burro. Até que aos 16 anos a mãe não aguentou mais e pediu e acabou tirando ele da escola e ele foi trabalhar no salão que ela tinha. Só que esse sonho de ser um astro, de trabalhar com cinema, nunca adormeceu nele, ele sempre teve essa obsessão. E mesmo nessa época, ele começou a procurar várias oportunidades de trabalho, querendo ser ator, diretor, escritor, alguma coisa relacionada a cinema. Mas ele só levava nãos. Até que um dia ele falou assim, ele foi até um estúdio e falou, eu não vou sair daqui enquanto você não me der uma oportunidade. Era uma noite gelada, ele acabou passando a noite, dormiu na rua, numa noite fria, na frente do estúdio. O diretor chegou no dia seguinte para gravar, viu que ele estava ainda ali e ficou com pena desse rapaz e acabou, tá bom, eu vou te dar uma oportunidade. E ele acabou tendo o primeiro trabalho dele, que ele ficou 20 segundos, fez uma ponta num filme e ele era um bandido que era espancado por várias pessoas. Esse acabou sendo o seu primeiro trabalho no cinema. Mas ali, esse foi só o começo, e apesar dessa pequena vitória, as dificuldades na vida dele eram grandes. Assim, ele já era jovem, já estava casado, mas ele estava desempregado e sem dinheiro, não conseguia nem pagar a calefação. Aqui no Brasil a gente acaba não tendo muita noção do que é isso. Eu já morei no Canadá, lá faz um frio extremo, eu cheguei a pegar -30 e a calefação é algo essencial, assim. Se você não tiver isso, você congela. E ele não tinha nem dinheiro para conseguir manter uma temperatura adequada dentro do apartamento dele. Então, até que um dia ele estava totalmente quebrado, ele resolveu ir até a biblioteca pública, não para ler, mas para se aquecer, porque era um lugar que ele conseguia ter um pouco de conforto ali, pelo menos na questão da temperatura. E alguém tinha deixado um livro sobre a mesa, ele pegou esse livro e começou a ler. E começou a ler meio que compulsivamente e a desenvolver o gosto pelas palavras. Ele saiu dali e falou, quer saber, eu vou escrever histórias. E escreveu o seu primeiro roteiro, que conseguiu vender por $100. Na época era uma fortuna para ele. Nessa época, então, eu falei que ele era casado, mas o relacionamento com a esposa dele nunca foi muito bom. Na verdade, a pessoa, entre aspas, que ele mais amava no mundo, o ser que ele mais amava no mundo, era o seu cachorro, que tinha o nome de Buctus. E esse cachorro era tudo na vida dele. Assim, o melhor amigo, a pessoa o serzinho que dava amor para ele. Só que ele estava tão quebrado que ele não tinha dinheiro para conseguir alimentar o cachorro. Então o que ele fez? Ele foi até uma loja de bebidas com o cachorro e ficou ali na frente tentando vender o cachorro por $50. Até que um homem acabou chegando lá e negociou e acabou levando o melhor amigo que ele tinha, o seu melhor amigo, por $25. O próprio Stallone conta que esse foi o dia mais triste da vida dele. Ele chorou a noite inteira. Ele estava tão desnorteado, saiu vagando sem rumo, que ele acabou parando nessa mesma noite em um bar. E nesse bar estava na TV passando uma luta. Era uma luta entre o grande Muhammad Ali e o Chuck Wepner. E o que mais chamou a atenção nele, ele foi assistir essa luta, o Muhammad Ali estava no seu auge, era o grande favorito, mas o que chamou a atenção do Stallone não foi a performance do Muhammad Ali, mas a resistência do Wepner, que mesmo sendo terrivelmente massacrado pelo campeão, ele não desistia, ele continuava seguindo em frente na luta como um verdadeiro guerreiro. E foi nesse momento que o Stallone teve um insight que mudaria para sempre a sua trajetória. Ele falou, é isso, já tenho a minha história. Naquele mesmo instante, ele voltou para casa e escreveu por 20 horas seguidas o roteiro do filme Rocky. Ele escreveu tudo de uma vez só. E estava com esse tesouro em mãos, que era o seu filho, digamos assim.
O que ele precisava agora? Vender esse roteiro para alguns estúdios. Ele foi aos estúdios e tudo que ele recebeu foi mais uma leva de nãos. Eles falaram que o filme era muito previsível, que a história era ridícula, piegas. Ele anotou todas essas palavras e fez questão de ler cada um desses adjetivos na noite que recebeu o Oscar de melhor filme pelo Rocky. E ele dizia sempre: a melhor vingança contra os seus inimigos é o seu próprio sucesso. Mas lá atrás, muito antes desse filme vir a se tornar um sucesso e ganhar até o Oscar de melhor filme em 1977, ele estava nesse momento de muita dificuldade, tentando vender e não conseguia de jeito nenhum. Até que um estúdio finalmente comprou a ideia e realmente acreditava no potencial desse filme e ofereceu para ele $125 mil pelo roteiro. Ele nem podia acreditar nisso. Ele recebeu a oferta, mas falou para o estúdio que tinha um porém. Ele tinha que ser o Rocky. Na hora, o estúdio falou que isso era um absurdo, que ele não tinha experiência como ator, e mesmo assim, passando fome, ele recusou a oferta de $125 mil, porque ele não queria entregar o papel da vida dele para que um outro ator representasse o personagem. Aí passou um tempo, o estúdio voltou a procurar o Stallone e ofereceu o dobro, $250 mil, mas ele não poderia ser o Rocky, porque ele já tinha encontrado um ator que seria ideal. Ele mais uma vez recusou e o estúdio fez uma oferta final de $325 mil para ele desistir de ser o Rocky neste filme. O Stallone conta que aquilo ali para ele era imagina, ele estava totalmente quebrado e isso era uma grande fortuna. Mesmo assim, ele não negociou e falou: não, vocês só vão ter esse roteiro se eu for o Rocky. E acabou chegando num acordo com o estúdio, onde o estúdio pagaria só $35 mil, bem menos do que os 325 mil se ele não fosse o Rocky. E também o estúdio falou: eu vou limitar o custo desse filme em $1 milhão, porque se não der certo, eu não perdi tanto dinheiro. Aí o Rocky aceitou, topou e eles continuaram. E com esse dinheiro, esses $35 mil, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele pegou esse dinheiro e foi lá para a loja de bebidas e ficou vagando para ver se encontrava aquele homem que tinha comprado o cachorro dele. No primeiro dia nada, no segundo dia nada, no terceiro dia aparece o homem com o cachorro. O Stallone conta que ele abordou o senhor e disse: Senhor, o senhor lembra de mim? Eu te vendi esse cachorro alguns meses atrás porque eu estava passando fome, eu não tinha como alimentar ele. Eu sei que o senhor deve amá-lo também, ele é um excelente cachorro, mas ele é tudo pra mim e eu queria comprá-lo de volta. Você me pagou $25, eu te dou $100 pelo cachorro. Na hora, o homem foi totalmente intransigente, falou que gostou bastante do cachorro, que ele não estava à venda. O Stallone foi lá e forçou um pouco mais, então eu te dou $500 por esse cachorro. Mesmo assim, o dono permaneceu irredutível, até que o Stallone chegou a oferecer $1.000 pelo cachorro e o dono falou: não adianta, esse cachorro é meu agora e ponto final. Como era obstinado, o Stallone não desistiu e após muita negociação, ele acabou conseguindo comprar o cachorro de volta por $15 mil, praticamente metade do que ele tinha recebido pela venda do roteiro. E o homem ainda exigiu aparecer no filme, tanto que o cachorro que aparece no filme do Rocky era o cachorro dele na vida real, e o homem da loja de bebidas também aparece no filme. Então, perceba que atitude louvável do Stallone em pagar toda essa quantia para recuperar o seu melhor amigo e como ele era obstinado, como ele tinha uma atitude diferenciada. Ele era alguém que tinha tudo para dar errado e ainda assim conseguiu triunfar. O Rocky não só ganhou o Oscar, como eu mencionei, como se tornou um fenômeno no cinema mundial, ganhando várias sequências até hoje. Tem agora o filme do Creed, que é o filho do Apollo, já tem o 1 e o 2. Então ele se tornou uma marca muito forte e o Stallone se tornou um dos maiores astros mais bem pagos, mais conhecidos de Hollywood. E o que eu quero tirar de lição dessa história tão bacana? Muitas vezes a gente é induzido a acreditar naquela imagem do sucesso instantâneo, assim como se fosse aquela imagem estampada na capa de uma revista.
Esse momento que a capa da revista retrata, um momento de glória, não mostra todo o sofrimento, toda a rejeição, toda a resiliência, a determinação que a pessoa teve que ter para conseguir chegar nesse resultado. Esse exemplo assim de sucesso instantâneo são vários assim que a gente encontra na mídia hoje em dia. Por exemplo, a ideia de um cantor inspirado que grava um hit de sucesso e fica famoso. Ou um empreendedor que tem uma ideia genial e fica milionário. Ou a mulher que está distraída no café e encontra o príncipe encantado, encontra o amor da sua vida. Ou ainda, outro exemplo, a pessoa está acima do peso, de repente encontra uma dieta milagrosa que coloca ela em forma em pouco tempo. Sempre aquela busca por um bilhete premiado de loteria, por uma bala de prata. Mas essa é uma grande fantasia, porque não importa aonde você esteja, tanto o sucesso como o fracasso, eles não acontecem da noite para o dia. Então, que essa história possa inspirar você a nunca desistir dos seus sonhos. Veja, o Stallone hoje a gente vê ele como alguém muito famoso, mas qual foi o caminho que conduziu ele até lá? Quantas coisas ele teve que passar para conseguir alcançar esse sucesso no mundo do cinema que era o seu verdadeiro sonho? E a grande lição que eu levo aqui e que eu gostaria de transmitir a você é que por trás de toda a história de sucesso há sempre uma grande batalha de superação. Que você possa estar sempre inspirado a perseguir os seus sonhos e acreditar em si mesmo.